Bom dia, queridos amados pais celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e toda a humanidade. Bondoso Pai, estamos aqui reunidos, Pai, como irmãos e irmãs, para que possamos, Pai, nesse sermão dominical, recebermos, Pai, vossas palavras. O Senhor possa usar, Pai, nosso orador, nosso pastor distrital, pastor Ronilson, Pai, que seja instrumento, Pai, da vossa mensagem, que possa transmitir para nós. O Senhor quer, Pai, que cada um de nós possa receber. Bondoso Pai, pedimos, Pai, vossa inspiração para iniciarmos mais essa semana, Pai, e continuarmos, Pai, avançando a providência, Pai. Esse momento delicado da providência, Pai, onde nossa verdadeira mãe se encontra, Pai. Um momento que está carregando a cruz, Pai, em nível mundial, Pai. Precisamos nos unir em coração, Pai, em determinação e cumprir, assim, com a nossa responsabilidade, Pai. Alegrando os céus, alegrando o Senhor, Pai, e apoiando a nossa verdadeira mãe, em realizar o sonho, Pai, dos pais celestiais. Bondoso Pai, humildemente, Pai, colocando aqui diante de vós, para que assim continuemos assim a cada dia alegrar o vosso coração, nos aproximando assim, Pai, de nos tornarmos as pessoas ideais, perfeitas, Pai, que o Senhor tanto almeja durante todos esses 6.000 anos de história. Bondoso Pai, e humildemente gostaria de reportar essa oração, Pai, em arrependimento e gratidão à nossa Holy Mother, né? Reportando essa oração, meu nome é Arthur Viver dos Anjos, venho de uma família abençoada. Ádio. Agora vamos acompanhar as palavras do nosso diretor da sede mundial, Reverendo Dudu. Queridas e amadas famílias abençoadas e membros ao redor do mundo, eu oro que nesta semana vocês possam manter firmemente a sua identidade como famílias abençoadas escolhidas. Qualquer que seja a sua circunstância, e tragam alegria à verdadeira mãe, através de uma vida de atender aos pais celestiais de forma substancial. Ao longo das 4 semanas de julho, exploramos por que é bom estudar a grande epopeia do povo escolhido Han da Coreia. Descobrimos que a epopeia é tanto o projeto providencial para a humanidade quanto uma genealogia do coração. Centrando-se nos verdadeiros pais, ela estabeleceu a identidade das famílias abençoadas escolhidas e nos conduz no retorno ao lar em nosso coração, a nossa pátria original de fé. Também refletimos sobre como os valores coreanos de Hyo, piedade filial, e Jong, coração, cultivados em meio à cultura do povo Han coreano, são cumpridos no amor verdadeiro. E observando a oração final do verdadeiro Pai em Las Vegas, enfatizamos que estas lições devem ser finalmente cumpridas, praticando-as em nossas famílias. Nosso estudo de 4 semanas da grande epopeia nos permitiu entender a direção geral e a visão da primeira corrente da estratégia de 2 correntes, que é a providência da salvação da humanidade e da restauração do mundo. Deste ponto em diante, voltaremos nossa atenção para a segunda corrente, viver no reino do céu na terra. Enquanto a primeira corrente apresenta a grande visão providencial para a restauração e salvação global, a segunda corrente mostra como as famílias abençoadas escolhidas devem viver atendendo aos pais celestiais de maneiras substanciais dentro dessa providência. Esta semana, como um primeiro passo, consideremos juntos por que devemos aprender e praticar a segunda corrente, viver no reino do céu na terra. Em minha mensagem semanal que virá,
examinaremos o que é a vida no reino do céu na terra e como podemos colocá-la em prática. Queridos irmãos e irmãs, olhando para trás através da história, vemos que a identidade de um povo nunca foi forjada apenas em tempos de prosperidade. Pelo contrário, tornou-se mais distinta em tempos de crise. Um exemplo representativo é Israel durante o exílio babilônico. Em 586 a.C., o templo em Jerusalém foi destruído. O reino davídico chegou ao fim e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles haviam perdido sua nação, perdido seu templo e até parecia que a própria esperança havia desaparecido. No entanto, paradoxalmente, foi naquele mesmo tempo de desespero que o povo de Israel fez a pergunta mais importante de todas: quem somos nós? Em vez de se apegarem ao templo, eles se apegaram à aliança de Deus em vez de sua terra. Eles se apegaram à palavra em vez do poder político. Eles preservaram sua fé através de tradições centradas na família. Eles guardaram o sábado, ensinaram a lei a seus filhos e transformaram comunidades dispersas em uma comunidade de fé. Como resultado, a identidade coletiva de Israel não entrou em colapso. Em vez disso, tornou-se ainda mais clara, fornecendo a base que permitiu ao povo judeu preservar tanto seu status como povo, quanto sua fé ao longo dos 2000 anos da diáspora. Assim, podemos ver que tempos de crise não são quando a identidade é perdida, são quando Deus restaura a identidade do povo escolhido. Hoje, estamos em um ponto de virada histórica como esse. Hoje, nós também estamos passando por outro período histórico de transição. Na nação pai da Coreia, o julgamento da verdadeira mãe continua. Enquanto na nação mãe do Japão, estamos enfrentando a realidade inimaginável da dissolução corporativa. Externamente, dificuldades e incertezas parecem persistir. E muitos irmãos e irmãs estão passando cada dia em profunda preocupação e ansiedade. No entanto, quando olhamos para a história da providência dos pais celestiais, descobrimos que tal período de transição nunca marcou um fim, mas sim um novo começo. Uma crise não é o momento em que o céu abandona o povo escolhido, mas o momento em que o céu os leva a restaurar sua identidade essencial de forma mais clara do que nunca. Assim como Israel estabeleceu uma identidade renovada, centrada na aliança de Deus após o exílio babilônico, nós também devemos agora gravar mais profundamente em nossos corações a razão de nossa existência e nossa missão como famílias abençoadas. Costumamos dizer com esperança, depois de um inverno rigoroso, a primavera certamente virá. No entanto, o inverno que enfrentamos hoje não é uma realidade leve que pode ser suportada apenas com palavras poéticas. Somente aqueles que perseverarem através do inverno amargo até o final darão as boas-vindas à primavera. Portanto, não devemos simplesmente deixar o tempo passar sem preparação, simplesmente esperando que a primavera chegue. Agora,
Não é a hora de apenas suportar o inverno. É hora de se preparar ativamente para a primavera que está por vir. Especialmente em um momento como este, nosso foco deve ser direcionado mais para a transformação interior do que para as circunstâncias externas. Em vez de perguntar o que perdemos, devemos perguntar o que os pais celestiais agora desejam que restauremos. A resposta é uma vida de atendimento substancial aos pais celestiais e a missão original das famílias abençoadas de construir uma comunidade da cultura do coração. Portanto, este não é meramente um tempo para suportar dificuldades, mas um tempo em que devemos aprender e praticar um novo modo de vida como povo escolhido do céu. Este é o momento em que o céu nos chama para aprender este novo modo de vida, e a estratégia de duas correntes servirá como um novo marco apontando o caminho a seguir. O exílio babilônico foi um período de mais de 70 anos, durante a qual o povo de Israel ficou sem uma nação. Foi uma era de transformação, na qual Deus remodelou a identidade do povo escolhido. O povo de Israel abandonou a idolatria e restaurou sua fé em Deus, transformando nossa fé, centrada no templo, em uma comunidade que praticava a palavra de Deus na vida diária. Além disso, em vez de se apegar a um senso de privilégio, como nação escolhida de Deus, o povo aprendeu um senso de responsabilidade para viver a aliança e renasceu um povo escolhido, renovado. Hoje, nós também estamos passando por um novo período de transição. Se confirmamos, através de nossos ensinamentos, da grande epopeia e a identidade das famílias abençoadas como povo escolhido, agora é a hora de completar essa identidade através de nossas vidas. Enquanto a primeira corrente apresenta a direção ampla de nossa missão pública, a salvação da humanidade e a restauração do mundo, a segunda corrente é o caminho concreto de praticar a vida no reino do céu na terra. Através de atender aos pais celestiais de maneiras substanciais. Não somos chamados a praticar a segunda corrente apenas para obter novos conhecimentos. Pelo contrário, esta nova era exige que o povo escolhido do céu adote um novo modo de vida. Ao longo dos tempos, os pais celestiais renovaram a identidade do povo escolhido. Hoje, os pais celestiais estão nos chamando para cumprir essa identidade, vivendo no reino de Deus na terra. É precisamente por isso que aprendemos e aplicamos a segunda corrente, vivendo a vida de um reino celestial. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de encorajá-los a continuar o período especial de devoção de 40 dias em curso com um coração inabalável até o fim. Johnson é o caminho constante da oferta de nossos corações diante dos pais celestiais a cada dia. Durante esta próxima semana, cada vez que terminarem sua oração, ofereçam sua gratidão aos pais celestiais. Pelo menos uma vez ao dia, por favor, também expressem essa gratidão a alguém próximo a vocês. Sejam os primeiros a dizer obrigado a um membro da família ou a um irmão da igreja ou colega de trabalho. Quando a gratidão ao céu se estende naturalmente em gratidão aos outros, uma cultura do coração florescerá dentro de nossas famílias e comunidades,
e a vida no reino do céu na terra se tornará nossa realidade diária. Eu oro para que, ao longo desta próxima semana, o amor dos pais celestiais e a graça da verdadeira mãe abracem cada família abençoada e encham cada uma de suas casas. Obrigado e que Deus os abençoe. Agora, dando continuidade, gostaria de convidar o pastor Manilson para as palavras principais com uma salva de palmas. Bom dia, todos os irmãos e irmãs que estão aqui, também os irmãos e irmãs que não estão aqui, estão acompanhando, né, pela internet. Lembrando que, dando algum problema no Zoom, sempre nos avise aqui para corrigir, se for preciso, né? Então, hoje, né, dia 9 de agosto, Dia dos Pais, quero começar mostrando um breve vídeo, né, de homenagem, então, aos pais. Ele é bem curtinho, né? Aí logo após a gente já segue com o conteúdo do sermão. Pai, ter você como pai é ter certeza de que existe alguém que sempre vai querer me ver bem, que vai se preocupar comigo, mesmo quando não disser que preciso, que vai estar sempre torcendo por mim, longe ou perto. Talvez eu nem sempre perceba todos os seus esforços, mas hoje quero que você saiba que reconheço cada sacrifício, cada conselho, cada preocupação e cada vez que você colocou minhas necessidades antes das suas. Você me ensinou muito, mais do que palavras podem ensinar. Com você, aprendi sobre força, responsabilidade, coragem e principalmente sobre o amor. Aprendi que ser pai é proteger, cuidar, orientar e também preparar um filho para caminhar sozinho, mesmo que o coração queira mantê-lo sempre perto. Se um dia eu conseguir ser para alguém pelo menos metade do que você foi para mim, já vou saber que eu aprendi com o melhor. Obrigado por ser meu pai, meu exemplo e uma das pessoas mais importantes da minha vida. Que Deus te dê muita, muita saúde para eu viver muitos e muitos anos ao seu lado. Eu te amo, Pai. Feliz Dia dos Pais. Então, é, feliz Dia dos Pais, especialmente, né, aos pais celestiais e ao verdadeiro Pai. Queria pedir uma salva de palmas também dos pais. Ele tem nos dado o renascimento, né, através da linhagem, preparar, né, o ambiente, o fundamento para o estabelecimento do reino dos céus aqui na terra. Então, no sermão de hoje, né, eu quero comentar, né, alguns pontos importantes sobre a nossa época que nós estamos vivendo agora e a melhor maneira de cumprir nossa responsabilidade como povo escolhido e também, né, como aquelas pessoas que estamos, né, na linha de frente da providência, né? Onde nós tivemos seminários aqui, teve um rapaz, né, que assistiu um seminário aqui presencial, foi das 10 da manhã até perto das 11 da noite, mais ou menos, né? E também tivemos continuidade do seminário ali na sala de vídeos, né? Com uma convidada também que está finalizando os 7 dias. E foi muito bom, muito, muito positivo, né? Então, quem tiver as pessoas, né, para poder
participar, podemos combinar de atender, de fazer, né, preparar os seminários e organizar para eles, né? Claro que esse seminário presencial já era avançado, né? A apresentação do princípio divino mesmo, ele é pelo método do vídeo, né? Que é o método oficial, né? Tá aplicando na América do Sul, mas aí depois, né, o pós-princípio divino, aí tem muito material para poder aprofundar. Na verdade, a gente faz uma revisão geral do princípio divino, né, e acrescenta outros pontos também. Então vamos, né, já daqui a pouco a equipe dos jovens já vai chegar aqui, né, em Curitiba para poder fazer o seu período de testemunho, né? Vamos aproveitar essa onda celestial e vamos também buscar nossos convidados, buscar nossos filhos espirituais para apresentar o princípio divino de forma natural. Lembrando, né? No sermão passado falamos, né, sobre as visões, né? 2020, 2027 e provavelmente uma visão 2034, né? Ou 2035, né? Não tem como a gente afirmar, mas pelo que tudo indica, certamente deve ocorrer, né? E que isso coincide diretamente com o período de 40 dias dos filhos, que é o segundo período que o verdadeiro pai falou lá na sede central, na Declaração de São Paulo, que é a nossa responsabilidade. E o centro da responsabilidade dentro dos 40 anos dos filhos, que começou em 95, vai terminar em 35, né? Justamente coincide, né, com a futura visão 2034, se for a ocorrer, né? E o foco principal é as famílias abençoadas, apoiando, né, colocando no centro a segunda geração, a famosa esfera da água pura, né, que fala agora, né, mas a esfera da segunda geração. Então, as famílias abençoadas colocando no centro a esfera da segunda geração para construir, né, o reino dos céus. O foco das famílias abençoadas é vencer a missão do Messias tribal celestial, né? Ou seja, nesse processo, conseguindo vitória tribal, restaurar, né, as pessoas, então, vai poder contribuir para a restauração da nação. Então, resumindo, né, a Declaração de São Paulo, e depois tem a Declaração de Jardim também, que falou algo parecido, mas com alguns detalhes a mais, né? É isso, né? Apoiar, né, trabalhar em conjunto, colocando no centro a esfera da segunda geração. Lembrando que em 95, eu acho que nem tinha tantas. Silveira do Pai está falando algo bem para o futuro mesmo. Claro que na Coreia e no Japão provavelmente já tinha pessoas com mais idade, mas por aqui mesmo, em 95, não sei se tinha segunda geração, né? Talvez não tinha, ou tinha pouquíssimas, né? Com idade bem pouca, né? Então, o verdadeiro pai estava falando algo, né? Para o futuro, né? Então, está acontecendo, né? Quando a verdadeira mãe começou a colocar, né? A esfera da segunda geração no centro, né? Faz desde 2015, né? Talvez antes, mas desde 2015 eu tenho escutado, né? De vez em quando a verdadeira mãe mencionando sobre isso, né? É a época da segunda geração, é a época da água pura, é a época, né, que a esfera da segunda geração, que inclui, claro, a terceira, a quarta, né, assumir a responsabilidade e começou a fazer ação concreta para isso, né? Lembramos, uma das primeiras ações da verdadeira mãe, após, né, o falecimento do verdadeiro pai, foi vender o helicóptero do verdadeiro pai, porque ela não iria usar, né? A agenda dela não é tão, como falar, não é tão assim, né? Igual do verdadeiro pai, que tem que estar correndo a cada segundo para todo lado, né? O caminho da filha unigênita é diferente do caminho do Senhor segundo advento, cada um tem a sua missão específica, né? E claro, os dois juntos também como verdadeiros pais, né? E ela fez isso para quê? Para apoiar os jovens ao redor do mundo. Abriu aquela bolsa, né? O Omo Pyongye, para apoiar os jovens, para apoiar os filhos, né, de segunda geração, terceira geração, para poder estudar. E abriu, né, mais caminhos para mais bolsas, né, na Samum Universidade, e assim começou. Então, a verdadeira mãe já começou a cumprir, né, aquilo que o verdadeiro pai tinha falado, né, de vamos ter vitória no segundo curso de 40 anos, as famílias abençoadas apoiando, na verdade não fala apoiando, colocando a segunda geração no centro, é a palavra que o verdadeiro pai usou, né? Não é só apoiando, né? Colocando no centro mesmo para seguir a providência. E, claro, o reverendo Kim também, falando aqui da América Latina, né? É a coisa que ele mais fala, os 4 anos que eu fiquei junto com ele na sede lá, né? Reunindo toda hora, tomando café todos os dias, né? 90% do que sai da boca dele é isso, né? Tem que fazer transição, precisamos treinar, né? Preparar a segunda geração para poder assumir responsabilidade pela providência no futuro e não só falar, mas fazer ações concretas, né? Troca de liderança, tanto é o nosso presidente nacional agora, né? É da esfera da segunda geração.
lembrando que quando falamos esfera da segunda geração, não estamos falando só de segunda geração que tem a linhagem, né, filhos de família abençoada, mas é água pura, né, esfera da segunda geração, considera todos abaixo de 40 anos, mesmo a primeira geração, né? O rapaz que estava aqui ontem tem 26 anos, eu falei, a gente entrou nesse assunto, né? Porque ele foi restaurado lá no CARP da USP, né? Ele ficou 8 anos lá estudando na USP, ele é mineiro, né? Se formou e veio aqui para Curitiba. Aí, quando os jovens vieram aqui, acharam ele de novo, né? E contactaram, trouxeram aqui. Ele visitou umas 3 vezes e ontem ele decidiu vir fazer o seminário, né? De um dia aqui, né? Aí entramos até nesse assunto, né? Ele já está bem aprofundado, na verdade, né? E ele falou: então eu sou da esfera também, né? Do água pura, dessa congelação. Mas, claro, pode se preparar que vai ter muita coisa para você fazer, né? Aí ficou muito animado, né? Então, é nesse sentido, né? Então, aí começou realmente, na verdade, mundialmente está acontecendo, né? Saíram, às vezes, circular, a gente vê no informativo semanal que os jovens estão, de alguma forma, né, indo cada vez mais para a linha de frente, assumindo funções, né, centrais na providência. Missões do Brasil também trocaram, na América Latina, né, descobri que trocou também uns dois, três países aí, colocou jovem abaixo de 30 anos, quer dizer, para eles como o reverendo King gosta de falar, é uma bomba, né, jogou uma bomba na mão da pessoa, que a pessoa tem que se virar com essa bomba, porque não tem experiência, né, certamente vai meio com medo, ou meio cismado, mas começa a fazer que dá certo. Na primeira geração foi assim, né, quando mandavam os missionários, pastores, ninguém tinha, como fala, toda aquela experiência. Também foi, né? Abrindo o mato fechado, né? Como o sermão lá da sede falou uma vez, né? A mata está fechada, a primeira geração foi lá e foi abrindo, quebrando o galho e tirando a árvore do caminho e abrindo mesmo e errando às vezes, volta atrás, começa de novo e vai para frente, para abrir o caminho. Igual o verdadeiro pai fez. O verdadeiro pai fez isso para que a verdadeira mãe pudesse construir o Johnny Cook depois. Então o caminho tem que ficar mais aberto, né? Então, a primeira geração como fonte da água pura, né? Não, não, não é água impura, tá? É fonte da água pura. é, Já abriu, né? Na verdade, continua abrindo o caminho. Não é que a transição já aconteceu. Eu acho que se tirar toda a primeira geração agora, ainda a coisa não vai andar ainda. Ainda precisa continuar. É um período de transição, né? Mas a coisa está bem avançada, na verdade, né? Então, vamos apoiar toda a providência, né, da esfera da segunda geração, apoiar com orações, né, condições, com palavras, né, lógico, com amor e tudo, para que eles possam sentir firmes, né, para poder cumprir suas missões. Então, na América Latina irão 40 equipes para testemunho, né? Para o Brasil serão 12 e as outras serão espalhadas por outros países, né? Aqui em Curitiba, né, lá em Jardim, o Reverendo King, ele tinha falado da possibilidade de mandar 2 equipes, né? Falar, vocês conseguem 2 salas? Na hora lá, consegue até 3 se precisar, né? Mas aí, no fim, decidiu mandar uma só, né? Para poder distribuir mais pelo Brasil. Então, vão chegar aqui. Eu estou perguntando a data, mas o pessoal não falou ainda, né? Mas próximo do dia 10, 11, aí já vão estar por aí já, né? Já estão liberados para viajar, né? E virão 4 pessoas para cá. Até onde eu sei, serão 2 meninos e 2 meninas, incluindo um missionário lá, né, da UPA, que ele vai ficar, até o final do mês, vai ficar na Coreia, mas depois ele vem para cá, um daqueles, não lembro o nome dele agora, missionário japonês, né, que canta na vigília aqui na sexta-feira, né? Ele vai vir para cá também, já conversei com ele, então ele vai estar aqui nesses 4 meses, né? E uma das meninas é daquela equipe anterior, porque ela ganhou uma filha espiritual que está frequentando, então mandaram ela de novo, né, para que ela poder continuar cuidando da filha espiritual dela e mais 2, né? Um rapaz brasileiro e uma moça brasileira. Então, serão 3 brasileiros e um japonês. Então, vamos recebê-los bem aqui, né? Na verdade, eles vêm para a sede de Curitiba, mas é para todo o distrito, né? Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todas as missões, né? Devem considerar, né, que estão trazendo a fortuna celestial para o nosso distrito e vamos apoiá-los, né, o melhor possível. Eles estarão fazendo uma atividade lá no centro de Curitiba. Conseguimos uma boa sala, melhor do que a anterior, né? A anterior foi meio assim, às pressas, né? Porque o pessoal já estava aqui, já não tinha como dar testemunho, então foi meio corrido, mas foi muito boa, na verdade. Produziu uma filha espiritual lá, né? Mas agora conseguimos uma sala melhor, né? Eu considero melhor localizada e o preço também, graças a Deus, um pouco menor de aluguel, né? E uma das diferenças é que ela é maior também, tem próprio banheiro dentro da sala, que a outra não tinha, tem um espaçozinho ali para uma copa, né, uma cozinha bem minúscula,
e ela fica no térreo, que eu acho que é uma vantagem, né? Você chamar o convidado para pegar elevador ou subir escada, já tem uma barreira aí para a pessoa, talvez não queira ir, né? E o horário também é a gente que faz, isso é melhor, porque a outra sala, 6 da tarde, tinha que fechar, né? É um coworking, então fechava as chaves. Mesmo se estivesse com o convidado, tinha que dispensá-lo, né? E essa aí não, nós teremos os nossos horários, a chave está na nossa mão, né? Tanto, é dentro de uma galeria, tanto a chave da galeria quanto a chave da sala a gente tem, então, ou seja, vai ficar mais flexível, quero dizer, né? E tem uma diferença da outra sala, que essa sala, por exemplo, ela tá só a sala vazia, a outra sala já era mobiliada e tal, né? Então a gente vai ter que trabalhar com isso, levar mesa, cadeira e enfeitar lá, colocar flor. Então todo mundo que quiser ajudar nesse sentido, transformar aquela sala numa sala bonita, numa sala bem aconchegante, para os convidados sentir o amor de Deus ali, fica à vontade, né, para poder apoiar, visitar lá, a gente vai, não tenho o endereço agora de cabeça, não marquei aqui, mas a gente pode passar o endereço também, bem pertinho da Faculdade Federal, 10 metros do passeio público, é bem, uma quadra da praça lá, né, eu esqueci o nome da praça agora, tá? Santos Andrade, né? Então, assim, tem muita gente passando, muito jovem, vai ser uma boa atividade. Então, além desse apoio, né, de forma geral, claro, quem decidir também, quero mandar uma contribuição para ajudar no gasto dos meninos também, fica à vontade, né? O custo deles, eles vão cobrir com restauração material, né? Então, além do aluguel da sala, não, a gente vai assumir responsabilidade, né? Mas todo o outro custo, né? Alimentação, transporte no dia a dia, que eu acho que esse é um dos pontos que vai ficar mais pesado, né? Uber ida e de volta todo santo dia, né? Quem de ônibus dá no mesmo, né? Fica até mais caro, na verdade, e demora mais, então. Quem decidir também apoiar, fica à vontade, né? Tudo isso é válido, né? Mas não nesse sentido externo. Externo, claro, todo apoio será bem-vindo, mas quem comparecer lá também algumas vezes é muito bom, né? Tira um dia aí, escolhe um dia, vai lá, reúne junto com eles e faz uma atividade em conjunto, né? Se puder sair para buscar pessoas, sai, mas se não puder, que fica ali na sala como tipo de recepcionista, né? Quando o jovem vem, aí recebe bem, ajuda ali a servir um cafezinho, alguma coisa. Eu acho que qualquer tipo de envolvimento ali vai apoiar muito, né? Então, tem expectativa que as famílias abençoadas, que os jovens, né, possam apoiar essa equipe que vem para cá no sentido de vamos cumprir aquilo que o verdadeiro pai falou, né? A segunda geração tem que ser colocada no centro e a família abençoada tem que apoiar para ter vitória, né? No período de 40 anos dos filhos. Então, com essa introdução, né, com essa ideia, né, vamos então compartilhar sobre o sermão de hoje. Além desse assunto, né, que eu vou falar, também tem a parte nós recebemos, né, de Jardim, né, da filial Tiopo, um material de apoio para a explicação sobre as grandes obras, né, então também vou compartilhar esse material. Inclusive, fala uma coisa ali que era novidade para mim, não sei se é novidade para todos, mas vou compartilhar depois, né, que é interessante sobre o período de extensão do benefício, né, que não é só naquele momento, mas tem um período aí estendido, né, então para mim foi uma novidade. Se alguém já tinha falado, eu não lembrava, né, mas vou compartilhar, né. Então, quero começar, né, compartilhando hoje sobre a época que nós estamos vivendo, que é a época dos verdadeiros pais, que é uma época da assistência. Nós estudamos no princípio divino, né? Que na época do Antigo Testamento era uma época baseada na ação ou ato, era fazer ou não fazer. O importante tinha que fazer algo, né? Se você fez, tá ok. Se você não fez, falhou, né? Nós vemos no princípio divino, Abraão deixou de fazer tal coisa, por isso deu errado. Tal pessoa deixou de fazer isso, por isso errou. Tal pessoa fez isso, por isso deu certo. Era uma questão de fazer ou não fazer. Não questionava o coração, não questionava a parte mais interna, né? Já no Novo Testamento, não. Além de fazer, tem que fazer com fé. Aí já entrava o elemento mais interno, né? Se fizesse sem fé, não valeria, né? Então tinha que fazer ação, mas ação com fé. Então, quer dizer, a maneira de servir a Deus, né, de receber o benefício da providência, apoiar a providência, era fazer com fé. Já no Novo Testamento, além de fazer, além de ter fé, né, vai acumulando, né, também tem a parte da assistência. Então, os verdadeiros pais nos ensinaram que assistência significa fazer aquilo, né, que o centro, fazer aquilo que o sujeito deseja. Por exemplo, eu quero dar assistência a Deus. Então, saber o que Deus precisa para conseguir dar assistência corretamente. Então, dando um exemplo, né? Você decide que vai cortar a grama do jardim, mas a pessoa precisa que você faça outra coisa, precisa que você lave o carro, por exemplo.
Então, cortar a grama do jardim é uma coisa boa, é um sacrifício, né, tal, mas se você quiser dar assistência, você vai verificar primeiro o que que a pessoa deseja, porque assistência é centralizada na necessidade do outro, não na minha. Então, aí essa pessoa verifica, né, você prefere que faça isso ou aquilo, aí a pessoa fala, não, eu prefiro que você lave o carro. Aí você faz aquilo que o sujeito, né, que o centro, no caso, né, deseja. Isso significa dar assistência. Assistência é diferente de sacrifício. O sacrifício tem a sua importância, né, o seu valor, porém, a assistência ela tem mais valor. A diferença deles aqui é a velocidade de crescimento e avanço da providência que acontece, né? Aquele famoso exemplo da bicicleta, do carro e do avião. O avanço da providência depende da ação do ser humano. Então, se eu for fazer algo apenas baseado na forma do Antigo Testamento, né, o meu crescimento e também o avanço da providência vai ser como se fosse uma bicicleta. Com certeza está indo para frente, né, mas existe algo mais rápido. Se eu for fazer na maneira de Novo Testamento, já melhorou, né? Fazer com o elemento da fé, né? Do amor, né? Do arrependimento, perdão que Jesus ensinou, a velocidade é maior, como se fosse um carro, tanto do meu crescimento quanto do avanço da providência. Já na época dos verdadeiros pais, né? O completo testamento e a era do Johnny Cook, que nós estamos agora, é a velocidade de um avião, né? De um avião supersônico. Então, a época da assistência, ela permite o nosso crescimento ser mais rápido e ela permite a providência avançar mais rápido também. Então, por isso que mostra no princípio divino, né? O fundamento que os verdadeiros pais conseguiram é um fundamento cósmico, né? Um fundamento que chegou até o limite de onde tinha que chegar, não tem mais para onde expandir todo o fundamento que os verdadeiros pais é, conseguiram, né? Então, dar assistência significa entender aquilo que os verdadeiros pais estão desejando e esforçar de forma ativa para poder fazer aquilo que os verdadeiros pais estão desejando no momento. Claro que de uma forma ampla a gente já sabe o que os verdadeiros pais querem, fazer o reino do céu, mas quando fala de assistência, isso vai afunilando, vai ficando mais específica sempre, né? Então, o reino do céu, ok, é uma vontade ampla de Deus, dos verdadeiros pais, era a vontade de Jesus também, naturalmente, né? Mas quando fala a questão de assistência, isso pode ir afunilando até chegar no nosso dia a dia, até chegar numa ação concreta de um dia, baseado na necessidade, né, do sujeito, no caso, os verdadeiros pais, especificamente aqui na Terra, né, a verdadeira mãe, a necessidade é, da verdadeira mãe. Então, quanto mais nós nos ajustarmos a essa necessidade que a verdadeira mãe tem no momento, que o nosso sujeito, nosso centro, mais rápido vai ser o nosso crescimento espiritual, quer dizer, nós vamos ter um benefício pessoal com isso, né? E também nós vamos conseguir fazer avançar a providência de forma mais acelerada. Comparada, né, a bicicleta, o carro, vai ser de uma forma, né, de um avião. Então é muito importante pensarmos nisso. Não é perda de tempo pensarmos, né, mas o que exatamente a verdadeira mãe está pedindo no momento, tentar buscar nesse coração, não apenas a palavra, mas conectar com o coração, fica mais profundo ainda, na verdade, né? Então tem uma palavra, né, do verdadeiro pai que ele fala sobre vida de assistência, então eu quero compartilhar também. Ele disse assim, isso é em 1997, né? De agora em diante devem viver uma vida de assistência. As pessoas acreditaram que poderiam ser salvas através de terem fé. Agora é a era da salvação através da assistência. Cara, está falando de agora em diante, mas na verdade lá em 1951, quando escreveu o princípio divino, já estava lá também, né? Que não é que só a partir desse ano, né? Ou seja, a providência dos verdadeiros pais é centralizado na assistência. Aquilo que o sujeito, né, deseja, eu devo me esforçar ativamente para poder fazer. Isso produz muito crescimento e produz avanço da providência. No princípio divino fala sobre finalidade dual, né? Todo ser tem finalidade dual. Uma finalidade para o todo e a outra para o indivíduo. Então, as duas sempre estão conectadas. Não é que eu vou apenas apoiar a providência ou eu vou apenas crescer espiritualmente. A coisa vai acontecer em conjunto, né? Claro que a visão para a providência, para o todo, ela está na posição do sujeito e objeto. Então, mantém essa ordem do princípio, mas as coisas não avançam juntas, né? Se nossos antepassados não tivessem caído, nós teríamos vivido nossas vidas em assistência a Deus. Devem servir Deus com o coração e no curso de suas vidas diárias, né? O reverendo Du Sonhon também falou, né? Momento agora, eu gostei daquela colocação dele, né? Ele falou a palavra poética, né? Mas porém ele disse, não é que só a palavra poética, né, vai
fazer com que a gente passe todo esse momento. Tem que ter ações concretas, tem que ser ações diárias no dia a dia, especialmente viver junto com Deus no dia a dia. Eu lembro lá no início de 2020, 2021, o reverendo Kim falava, ele dava as palavras no toquei direto, né? Ele falava que tem que levantar de manhã dando bom dia para Deus, cada passo que você dá, você já tem que pensar nos pais celestiais, convidar os pais celestiais para tomar café junto com você, para almoçar, para tentar levar uma vida diária junto com os verdadeiros pais e com os pais celestiais, não apenas na hora da oração, lembrar deles, né? Então, a mensagem acaba sendo a mesma, né? Olha, o verdadeiro pai explicando, assistência quer dizer viver junto com Deus no dia a dia. É a mensagem que a gente ouviu agora também. Então, tem que tentar trazer, tentar não, temos que trazer Deus, né, para dentro da nossa família, trazer Deus para dentro de nós mesmos, né, no dia a dia. É a melhor maneira de conseguir dar assistência. Porque pensando em Deus, qual que é a maior necessidade de Deus, né? A maior necessidade de Deus é viver junto com os seus filhos. Deus é um Deus que tem, né, caráter, tem personalidade, tem emoção, né? Igual ao do ser humano, porém, né, aperfeiçoada, não é decaída igual ao do ser humano. Então, a maior necessidade de Deus é viver junto com seus filhos. Ah, é fazer o reino do céu? Claro, mas para que fazer o reino do céu? Porque Deus quer viver junto com seus filhos. A finalidade da criação de Deus foi ter um objeto ao qual ele pudesse, né, derramar todo o seu amor e o seu coração, que são, né, que é a criação inteira, porém, o ser humano no centro. O ser humano é mais importante, né? A criação sem o ser humano, o princípio divino já diz que seria como um museu sem visitante. Aquelas obras de arte têm valor, né? Porém, sem visitante, elas não estão cumprindo a finalidade. Então, o ser humano é o centro da criação, mais importante, né? Com relação ao restante, né? Então, a necessidade de Deus é viver junto com seus filhos. Então, tentar trazer Deus para viver junto com a família, né? No dia a dia, né? No que eu estou fazendo, no meu trabalho, na coisa que eu estiver fazendo no dia a dia, na vida normal, né? É uma das melhores formas de dar assistência, de tentar dar assistência, né, ao nosso sujeito, né, que é Deus, Pai Celestiais. Mas como eu disse, a coisa vai afunilando. Tem o desejo, o que que a verdadeira mãe deseja no momento, o que que a verdadeira mãe está pedindo, precisando no momento. Então, gastar tempo pensando nisso não é perda de tempo, na verdade é amolando o machado para poder cortar a árvore depois de forma mais rápida, né? Então, também o verdadeiro Pai disse, deve viver uma vida de assistência. Estamos rumando para o reino do céu da esperança, mas ainda não experimentamos uma vida de assistência, ou seja, não conheceram a Deus, nosso ser sujeito, em suas vidas diárias. Então, o verdadeiro Pai focou bastante, né, que a assistência deve ser na vida diária, tentar viver conectado com Deus diariamente. Aí tem aquela explicação do Reverendo Kim fala, né, no curso Fórmula de Johnny Golk, né? Tirar todas as sombras, né? Para poder conseguir viver com Deus, tem que ser semelhante a Deus. Para ser semelhante a Deus, é preciso tirar as sombras, porque Deus não tem sombra. Sombra quer dizer os resquícios do pecado, da queda, né? Então, os verdadeiros pais abriram o caminho para a gente poder conseguir tirar todas as nossas sombras. A primeira e pior sombra de todas, qual que é? É a sombra do pecado original. É a linhagem de sangue de Satanás, né? Que não é nem uma sombra ali, é uma escuridão total, na verdade, né? Bloqueia completamente, né, o trabalho de Deus e a salvação do ser humano. O ser humano não consegue se salvar, por mais que ele seja uma pessoa boa. Nós discutimos isso ontem no seminário aqui, né? Mas fazer caridade, fazer coisa boa, tudo isso são coisas ótimas, né? Ninguém nega isso, né? Viver pelo bem dos outros, porém, ao chegar no mundo espiritual, se tiver a linhagem de Satanás, é como se Satanás tivesse um exame, né, de DNA provando a paternidade. Ele só vai, Deus fala, olha, ele fez muita coisa boa, viveu pelo bem dos outros, mas Satanás fala, eu tenho aqui a prova, que é meu filho, né? Então aí Satanás ganha o direito. Isso não significa diminuir a necessidade, né, de fazer caridade e viver pelo bem dos outros. É importante fazer tudo isso, né? Porém, a linhagem, a sombra da linhagem, ela é mais importante que tudo isso. Ou seja, devemos preocupar em resolver isso também, né? Ou seja, como ponto principal. Então, a primeira sombra é da linhagem, que os verdadeiros pais resolveram através da bênção. Qual que é a segunda sombra? A segunda sombra é a sombra dos antepassados. A Bíblia disse que o pecado de uma geração será visitado nas próximas, né? E nós sabemos que as questões dos antepassados vêm para a gente, tanto méritos quanto pecados. E se eu tivesse que apostar que nossos antepassados, né, têm mais mérito do que pecado, eu apertaria o botão do pecado. E a gente conhece o ser humano, né? O ser humano apronta mais do que faz coisa certa, né? Na Bíblia fala que a mente do ser humano deseja fazer a vontade de Deus.
e fala que o coração do ser humano é enganoso também. Então, é meio que Satanás tem o domínio total da coisa, né? Então, nossos antepassados transmitiram muitas coisas pesadas para a gente, sombras, né? Através da libertação e bênção de antepassado, tira essa sombra. Qual que é a outra sombra? A sombra do pecado coletivo, né? Nós somos coletivamente responsáveis, mesmo que a gente não envolveu diretamente no erro, né? Por exemplo, a humanidade é responsável pela crucificação de Jesus, mesmo que só 2, 3 pessoas que estavam lá crucificando Jesus. Então, essa questão também é possível resolver através de restaurar a nossa tribo na terra. Por exemplo, quando vamos nos tornar a família de Chombo, nós fazemos aquele vinho sagrado, né, para 430 pessoas. Sabemos que a finalidade não é só dar o vinho sagrado, é depois trabalhar com eles para restaurar essa tribo. Então, essa salvação da nossa tribo, né, começando de forma simbólica, né, pelo vinho sagrado que a gente distribui para poder cumprir, né, é a maneira de resolver esse pecado coletivo. É como que cometeu esse pecado coletivo e a gente está dando benefício coletivo. Então, está eliminando, resolvendo o pecado coletivo. E sobra o último, né, a folha da árvore ali, que o princípio divino fala, que é o pecado individual, que é aquele pecado que a gente faz no nosso dia a dia. Ele pode ser influenciado por espíritos maus, por exemplo, não mais pelos antepassados, que já foram resolvidos, né? Mas pode ser influenciados por espíritos centrais, que não são antepassados, né? São espíritos ressentidos com nossos antepassados. Pode ser influenciado por nossas próprias naturezas decaídas, né? Ou seja, é uma coisa que nós temos que lidar, aí cada um tem que lidar por si só, né? Aí cada um tem que lutar para viver uma vida de acordo com o princípio, arrepender, né, dos pecados individuais e fazer condição de indenização suficiente para limpar, para resolver. Então é uma coisa que cada um vai resolver no seu dia a dia. Mas aí, ainda assim, os verdadeiros pais deram várias maneiras para ajudar, né? Por exemplo, estamos próximos das grandes obras. Vou falar um pouco das grandes obras daqui a pouco, né? É uma maneira excepcional para poder ajudar o ser humano ficar forte espiritualmente para se livrar dessa sombra do pecado individual. O ser humano consegue mais força espiritual para viver de acordo com o princípio, para levar a sua vida no dia a dia de acordo com o princípio, né? Porque durante o sermão, né, durante o culto, durante a missa, durante aquele momento ali público, né? É mais fácil o ser humano conectar com Deus, mas no dia a dia, é que os verdadeiros pais estão dizendo, né? No dia a dia, levar uma vida diária dentro do princípio. E para conseguir levar dentro do princípio, a gente tem que ter força espiritual, porque não é uma questão de saber, né? A gente sabe, nós conhecemos o princípio divino, né? O caminho que tem que percorrer, e nós temos a nossa consciência que no momento que a gente vai se dirigindo para alguma coisa de problema, né? Pecado individual, a nossa consciência já dá um alerta, né? E a gente sabe intelectualmente também o princípio divino, né? Então, não é uma coisa apenas de saber é só o começo, né? Mas tem que ter força espiritual. Porque somente saber o princípio não é suficiente. A verdade em si não vai produzir uma mudança completa, ela vai começar a mudança, né? Quem vai produzir a mudança real é o espírito, né? A força espiritual. Por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer para levantar 5 sacos de cimento de uma vez. Eu sei a lógica, né? Você tem que colocar a mão embaixo dele, fazer mais força do que o peso dele, eles vão subir. Eu sei como fazer. Mas será que eu vou conseguir, né? Eu vou falar 5 logo, né? Porque vai que tem alguns aí que conseguem levantar 4, 3 sacos de cimento, né? Então, eles vão colocar 5, que eu acho que é difícil. Acho que até um já é difícil, né? Então, quer dizer, a gente sabe como tem que fazer, né? Porém, se a pessoa não tiver força, não vai acontecer. Então, com relação à sombra individual, é a mesma coisa. Não é que a gente não saiba, né? Sabemos, porém, falta força espiritual. Então, os verdadeiros pais fizeram vários tipos de situações para nos fortalecer espiritualmente, para conseguir vencer no dia a dia, para conseguir levantar os 5 sacos de cimento, ou os 4 sacos de cimento, né? Então, uma delas, por exemplo, é as grandes obras. Eu acho que é uma das principais, na verdade, porque se o ser humano realmente conseguir, a gente escuta alguns testemunhos, né, da pessoa que realmente conseguiu receber grande benefício naquele período das grandes obras, né? E teve caso de mudança mesmo, assim, familiar e individual, nesses seminários, né, de grandes obras, seminário de Chompo, porque Deus trabalha muito ali. O verdadeiro pai trabalha também, né? A verdadeira mãe, tudo, né? Então, vida de assistência quer dizer viver junto com Deus e, especialmente, fazer aquilo que o nosso sujeito, né, que Deus, os verdadeiros pais, especialmente a verdadeira mãe aqui na Terra, né, deseja naquele momento. O que que ela pediu para fazermos hoje, por exemplo? O que que ela pediu para fazer amanhã? Né? Não é que ela está dando uma direção todo dia para a gente, mas ela fala algo e a gente sabe qual deve ser a nossa ação no dia a dia, né?
Só reforçando aquele ponto, né, que mais importante do ser humano não é apenas esforçar desesperadamente, sacrificar, mas tentar acertar exatamente a vontade de Deus. Isso é mais importante, né? Conseguir acertar exatamente a vontade de Deus vai produzir mais benefício, vai produzir mais crescimento espiritual. Está escrito na Bíblia, né? Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa, né, o reino do céu, né, a salvação, né, a purificação, ela vai ser alcançada, porém, somente depois de fazer a vontade de Deus. Então, tentando fazer de diversas maneiras, pode até acontecer da gente fazer contra a vontade de Deus, né? Imagina, tentando fazer uma coisa boa, é outro assunto que nós discutimos ontem, né, que estava explicando para o rapaz, né? A providência, ela tem coisas bem específicas para fazer, não é simplesmente qualquer coisa boa Deus já vai usar para fazer a sua providência. Não, se Deus está precisando de uma coisa, se eu estou fazendo ou nem Deus está usando, nem Satanás está usando, está neutra, né? E se ela estiver atrapalhando o que Deus quer, aquela coisa boa pode virar ruim, pode virar negativo. Por exemplo, João Batista, né, encrencar, né, com a família do rei, né, que estava tendo adultério, é uma coisa boa, né? Não vamos deixar o rei, né, cometer adultério. A gente que sabe o princípio divino, então, né, é coisa da queda, né? Então ele estava fazendo uma coisa boa, né? Boa, entre aspas, né? Porém, esse boa que ele estava fazendo, sem questionar a vontade de Deus exatamente, atrapalhou o caminho de Jesus. Permitiu com que Jesus, né? Ou seja, ele estava pensando em outras coisas, né? Ele queria resolver, né? Um pecado ali de um ser humano decaído, que era um rei, né? Porém, Jesus estava do lado dele para resolver todo o pecado do mundo, para tirar a linhagem de sangue do mundo. E ele começou a preocupar com outra coisa, que é boa também, né? Não é ruim. Então, é, não é qualquer coisa boa, tem que ser a coisa boa que Deus está querendo no momento. Isso chama centralização, né? Centralização com o que os verdadeiros pais estão desejando no momento. O verdadeiro pai falou lá em 95, olha, tem que fazer curso de 40 anos. O centro tem que ser a segunda geração. Claro que precisou 20 anos aí para a segunda geração crescer. Não adianta naquele ano lá já colocar a segunda geração de meses de idade, né, para ser presidente nacional. Vai acontecer. Mas passou o tempo que tinha que passar, a verdadeira mãe começou. Água pura, e tem que fazer, segunda geração, se tiver segunda geração, veio para Jardim aqui, 1.500 água pura foi lá, né? A primeira geração ficou até um pouco triste, né? Mas fazia parte, né? Até porque não cabia todo mundo, né? E a coisa está acontecendo, e agora os netos, né? Os herdeiros do amor e da bênção de Deus, então a coisa está fluindo, como o verdadeiro pai falou lá em 95, né? A visão 2020, 2027 e 2034, se houver uma, está bem dentro do curso de 40 anos, fazendo exatamente o que foi pedido. E o verdadeiro pai também falou da missão de Messias tribal. Então, se a gente está caminhando para fazer isso, ou tentar fazer isso, né, o melhor possível, com certeza é um tipo de acertar. É um tipo, não, né? É acertar a vontade de Deus o melhor possível, né? Então, vamos fazer assim, né? Então, sabendo disso, né, que a nossa responsabilidade principal é acertar a vontade de Deus, investir o máximo para isso, trazer Deus para viver dentro da nossa vida, e para isso nós temos que remover as nossas sombras, né? A sombra do pecado original, coletivo, hereditário, meio que a providência já deu um jeito, né, para abrir o caminho. A sombra do pecado individual, nós temos que lutar, né? Mas os verdadeiros pais preparam todo tipo de fundamento para nos ajudar. Uma delas, para nos fortalecer espiritualmente, é a questão das grandes obras, porque sabemos que nossos sentimentos e pensamentos, 90% vêm de fora, vêm do mundo espiritual, né? A senhora Demonin falou isso, né? Que não é que a gente está gerando o pensamento dentro da nossa cabeça, nós somos receptores, então está vindo de algum lugar. E que lugar que é esse? É o mundo espiritual. Então eu penso, eu estou sentindo isso. Está sentindo, né? Mas os antepassados, de alguma forma, estão influenciando ali. O ambiente espiritual ao redor está influenciando. Teve família que falou, né? Uma pessoa, na verdade, que falou, né? Que depois que completou a libertação de antepassado, mudou os pensamentos, começou a pensar uns negócios mais positivos. Então, faz sentido, né? Antes pensava umas coisas meio esquisitas, né? Ele falou, mudou, sumiu esse tipo de coisa da minha cabeça, né? Então, faz sentido o que a Demonin falou, né? Que vem de fora, uma grande parte, né? Então, se nossos antepassados estão bem, libertados, abençoados, espírito central também, se espiritualmente estamos bem, naturalmente tudo que a gente vai sentir e pensar serão coisas boas também. Então, aí vai facilitar resolver a sombra, né, do pecado individual, evitar, levar a vida de acordo com o princípio, e assim conseguir trazer Deus para viver
na vida diária, como o verdadeiro pai disse, né? Dando assistência. Então, o valor, né, e a importância das grandes obras. O nome das grandes obras, né, é Grandes Obras Especiais em comemoração ao 14º aniversário da Sagrada Ascensão de Samyamun, o verdadeiro pai do céu, terra e humanidade. Esse é o nome oficial, né? Também conhecida como grandes obras de verão. Essa, se não me engano, é de verão, né? A terceira é de verão, tá certo. As grandes obras tiveram início em junho de 2004. Até agora acumulam um total de mais de 70 edições já realizadas. Então, as grandes obras significa, né, que não estamos diante de uma atividade isolada, né? Uma coisa nova começou agora, né? Mas sim uma tradição espiritual que já está bem amadurecida, estabelecida através de décadas de devoção acumulada. Então, em Chomper foi explicado isso, né? Aí a filial Chompo recebeu esse material, né? Que desde 2004, então não é uma coisa que está começando a fazer fundamento, é uma coisa que já tem um fundamento gigantesco, e esse fundamento ele vai sempre acumulando, sempre que tem uma nova realização, ele acumula, então sempre a próxima grande obra, sempre ela vai dar mais benefício do que a anterior, sempre vai produzir mais, porque está criando um ambiente, né, espiritual. Através das grandes obras, o céu deseja que todos nos tornemos famílias abençoadas e membros capazes de vivenciar a obra da graça, da bênção e dos milagres. Receber essa graça, viver com alegria e saúde em prol da vontade divina e ter motivo para se orgulhar. Então, a grandes obras é para beneficiar, né, a vida, né, dos membros das famílias abençoadas. E claro que sim, naturalmente, com isso a providência avança. Não é que, como eu tinha mencionado, né? Não é que vai ocorrer só crescimento ou só avanço da providência. Os dois vão acontecer juntos. O princípio divino fala da finalidade dual, né? Tem que andar juntos para ser harmonioso, né? Mas a motivação, né, de Demonim, quando começou todo esse trabalho espiritual lá na década de 90, ainda no final, foi apoiar, ajudar as famílias abençoadas que estavam sofrendo sem nem saber por quê. Ela percebeu essa realidade espiritual e a família abençoada estava sendo muito pesada e sofrendo demais, e uma boa parte disso era espiritual. Por isso que o verdadeiro Pai deu essa missão para ela, né, então vamos limpar isso, né? Vamos limpar essa parte espiritual que atrapalha os membros da família abençoada, que faz eles sofrerem, para limpar, para eles viverem uma vida feliz. A motivação inicial, né, da mãe, da verdadeira mãe, foi essa, né? Apoiar, limpar, ajudar a família a viver mais feliz. Com isso, vai avançar a providência de forma muito mais acelerada, né? Então, nas grandes obras, vai acontecer a graça, bênção e também milagres. É focado nesses 3 pontos, né? O reverendo Kisson Lee, né, que é o responsável, né, geral desse assunto espiritual, né, também da sala Chonchuon, mundialmente, né, ele falou assim, né, o cordão umbilical de devoção. As grandes obras não são um evento isolado, elas representam a combinação e o ponto de convergência de uma disciplina espiritual constante. Isso constrói um cordão umbilical de devoção, garantindo que as bênçãos e a proteção espiritual recebidas não se rompam no cotidiano. Ou seja, aqui estava dando uma ênfase, né, que é o próximo slide vai mostrar, que a grande obra tem um período maior de bênção, não é apenas naquele momento, aquelas 2 horas e meia, 3 horas de seminário, ou só naquele dia, ou naqueles 3 dias, né? Ela vai expandir para mais tempo. Na verdade, o benefício das grandes obras pode durar o resto da vida da pessoa, né? Porém, o momento que o mundo espiritual está mais forte ali, é um período de aproximadamente 20 dias, né? Que é no período das grandes obras. Então, esse cordão umbilical é uma conexão, né? Conexão com quem? Conexão com Deus, conexão com o mundo espiritual, e isso vai sempre estar mandando energia positiva, né, para as famílias abençoadas e para os membros crescerem espiritualmente. Então, as grandes obras têm um período de maior graça dos pais celestiais. Então, 7 dias antes da data das grandes obras, né? Aí acontece a abertura gradual dos portões do mundo espiritual e início do período intensivo de obras do mundo espiritual. Então, uma semana antes, né, é recomendado, né, já fazer condição, fazer oração, fazer pedidos, né, pedidos para Deus, né, solicitação de apoio do mundo espiritual, porque já está funcionando, né? Então, tem uma explicação aqui, né? O que acontece exatamente 7 dias antes do início das grandes obras? Esse é o momento em que os portões do mundo espiritual começam a se abrir gradualmente. À medida que os membros na Terra iniciam suas orações e condições de devoção,
a atmosfera espiritual ao redor do Rio Chongbon, né, que é lá no centro de treinamento na Coreia, e de nossas comunidades, né, ao redor do mundo, ou seja, todas as filiais, todos os países, começa a se elevar. A graça celestial já se faz presente nessa semana que antecede o evento principal, preparando o solo de nosso coração e purificando previamente o ambiente espiritual para o que está por vir. Então, uma semana antes já começa o mundo espiritual a se movimentar, né? E é recomendado, então, fazer condições, né? Já entrar no momento ali pré-grande obras, né? Não apenas naquele dia, né? 3 dias de grandes obras. Então, naquele 3 dias, na verdade, claro, 3 dias é o período, né, que pode ser feito. A gente faz aqui um dia só no domingo, naquele horário, mas tem esse período de 3 dias considerado grandes obras, né? É o auge da cooperação entre o mundo físico e espiritual e realização das cerimônias principais. Então, os 3 dias centrais das grandes obras são o coração de todo o ciclo. Este período representa o auge absoluto da cooperação e unificação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual desce para apoiar com mais força, né? É ao longo desses 3 dias que ocorrem as cerimônias de maior impacto providencial, as libertações, as bênçãos de antepassados e as intensas sessões de louvor, Chanyan. O mundo espiritual desce em sua totalidade para atuar diretamente sobre cada participante, realizando cirurgias espirituais invisíveis em nossos corpos e linhagens. Então, claro, né, o auge é aqueles 3 dias. Então, mesmo que a cerimônia de grande obra ocorra uma vez só, né, geralmente no domingo, 1 da tarde, né, aqueles 3 dias a pessoa pode passar, né, numa atitude de oração, de bênção, né, de conexão com o mundo espiritual. E se a pessoa tiver acesso também àquele site da Coreia, ele pode participar de todas as sessões, se ele quiser, né? Transmitida aqui com tradução é uma vez só, mas precisa entrar por aquele site lá que a pessoa tem uma senha pessoal, né? E ali ele consegue, então, participar das. Então, se ele quiser, todas as cerimônias, geralmente acontece de madrugada, porque lá é de dia, né? Mas tem muita gente que participa, na verdade, todas elas, né, online, e depois vem para participar da oficial, né, que é feita nacionalmente aqui no Brasil, no mesmo horário. Então, 10 dias depois, período de forte ação do mundo espiritual e período de redeterminação e novo início para famílias abençoadas e membros na Terra. Então, 10 dias após os eventos principais, né, após o término das cerimônias, a graça não se encerra de maneira abrupta. O ambiente espiritual favorável e a energia purificadora permanecem altamente ativos por mais cerca de 10 dias. Durante esta fase de ressonância, a capacidade de realizar a separação de espíritos e despurgar a nossa natureza decaída, orgulho, inveja, ira, mentira, etc., continua significativamente mais forte do que em tempos comuns. É o momento ideal para estabelecermos uma redeterminação e condições práticas e iniciarmos uma nova vida em nossas famílias, aplicando as bênçãos recebidas na nossa rotina diária. Olha, mais uma vez o material está falando da rotina diária, né? Parece que Deus quer falar para a gente hoje que tem que ser na vida diária que tem que trazer Deus, né? O reverendo Du Sonhon falou, nem imaginava que ele fosse falar aquilo. Na palavra do verdadeiro Pai estava escrito. Agora no material de John está escrito, tem que trazer para a rotina. Deus tem que vir para a nossa rotina diária. Eu acho que isso é um dos centros das palavras que Deus queria, né, quer nos transmitir. Então, interessante esse período, né, de 20 dias, né, aproximadamente 20, 21 dias, né, é o período que Deus faz o seu trabalho. Então, uma coisa interessante podemos pensar assim, eu quero fazer uma condição, vale a pena coincidir o período de condição com esse tempo, né, fazer a condição de 21 dias, então começa uma semana antes das grandes obras e termina 11 dias depois das grandes obras, por exemplo, pode ser como fala, um período de condição, que, como está falando aqui, né? Nesse período, o mundo espiritual ele fica mais ativo, mais forte, consegue dar mais benefício e consegue resolver os nossos problemas de forma mais forte, né? Para tirar aquela sombra individual, aquela folha da árvore, que é os nossos pecados do dia a dia, que são influenciados por natureza decaída, né, por espíritos centrais e, tudo, e antepassados, né, para quem não completou a libertação e bênção, nesse período a pessoa vai ficar mais forte para conseguir se livrar dessa questão espiritual. Eu acho que para mim, essa questão desse período, se alguém já tivesse falado, eu confesso que eu não tinha lembrado disso, né? Para mim foi uma novidade essa explicação de que esse 20 dias é um período que nós podemos receber benefício. Então é bom pensar assim, né?
Também já tinha compartilhado isso uma vez no seminário que a gente fez aqui, né? Não lembro a data agora, seminário de 2 dias, onde o verdadeiro pai, ele deu uma revelação, né? Uma mensagem durante uma vigília. Isso foi lá no dia 2 de julho de 2025, falando sobre isso, né? As grandes obras são um grande festival do mundo espiritual. No mundo espiritual, as grandes obras são um festival. Essa é a palavra é, mensagem que o verdadeiro pai deu do mundo espiritual durante a vigília, né? Um festival é um evento presidido diretamente pelos verdadeiros pais, onde o mundo espiritual e físico avançam em unidade. Será que é aceitável que os filhos que gritam, que veneram como Messias tribais celestiais, não façam a inscrição para as grandes obras? Vocês devem participar, mesmo que tenham que adiar outros compromissos. E se for realmente muito difícil, devem ao menos fazer a inscrição, nem que seja por procuração, através da família, para criar um ambiente, um caminho, onde os espíritos que estão dentro de vocês possam ser ao menos um pouco purificados. Então, acredito que baseado nisso, né, surgiu aquela orientação, né, de que mesmo que o embaixador da paz não participe, fazer a inscrição dele já é um benefício. Mesmo que a pessoa não possa participar no dia, faça a inscrição dele, tenta deixar ele participar naquele 3 períodos, mesmo que seja uma sessão online, que ele não está ouvindo a tradução, mas é válido, né? E em último caso, que a pessoa realmente não conseguir, pelo menos fazer a inscrição já vai direcionar um pouco de benefício espiritual. Que eu lembro que depois disso começou aquela orientação, né? Pode escrever, escreve, mesmo a pessoa que não for participar, é mais viável que ela seja inscrita do que não, depois que o verdadeiro pai falou essa orientação. Então, nessa mensagem, né, transmitida pelo verdadeiro pai durante a vigília de número 1339, né, lá em julho de 2025, o verdadeiro pai enfatizou que, do ponto de vista cósmico, as grandes obras são um festival magnífico, de maior grandiosidade, maior evento de todos, né, espiritualmente falando, presidido pelos verdadeiros pais. Então, tem outra mensagem que fala, né, o verdadeiro pai, Rodinim, Rundinim, Demonim, bilhões e bilhões de espíritos absolutamente bons, eles descem nessa ocasião das grandes obras. Por isso ela se torna ainda mais poderosa, né? O Pai nos exorta de forma direta. Se o mundo espiritual se mobiliza inteiramente em celebração e alegria, como nós, seus filhos, que lutamos para vencer, né, como Messias tribal celestial, podemos negligenciar ou ser indiferente, né, quanto à participação nas grandes obras. É um tipo de assistência, né? Os verdadeiros pais estão falando, a verdadeira mãe disse, né? Toda família abençoada precisa participar das 4 grandes obras anuais. Agora o verdadeiro pai está dizendo, tem que fazer, participe, não perca tempo, adie outro compromisso, se for o caso, né? Mas se não for possível, pelo menos faça a inscrição. Então, com certeza, isso é um tipo de necessidade, né? Do nosso sujeito, do nosso centro, bem no momento atual, né? Não só a verdadeira mãe está falando, o verdadeiro pai começou a falar também do mundo espiritual, a mesma coisa, né? E eu não coloquei o slide aqui, mas outras vezes que eu expliquei esse assunto, né, tem um outro slide que fala de o que Demonin explicou, né? Falou que dependendo da necessidade que o ser humano tem, a cada 150 dias tinha que fazer um seminário de 40 dias em Chombo para toda a família abençoada do mundo. Então, você já imagina, né? A cada 150 dias, a cada 5 meses, todos nós temos que viajar lá para a Coreia para fazer um seminário de 40 dias. Fazer um seminário só já é bem desafiante, né? Mas aí explicou, né? Como não é possível fazer isso, né? Humanamente, né? É possível, né? Mas acho que não vai realizar dessa forma todo mundo do mundo inteiro. Então, substituindo isso, então participa das grandes obras 4 vezes por ano. Seriam 4 seminários por ano, então participa 4 grandes obras por ano. Então, desse ponto de vista, dá para entender que nesses 3 dias de grandes obras existem todo o conteúdo de um 40 dias de seminário. Tem esse poder espiritual por trás, né? Depende, é claro, da gente por conseguir conectar com isso. Então, devemos priorizar este momento acima de qualquer outras coisas, né? Como os verdadeiros pais estão pedindo, dar assistência, quer dizer, acertar aquilo que Deus precisa no momento, que os verdadeiros pais estão pedindo no momento, né? Quando aquelas 2 irmãs lá, que eu sempre pesquiso o nome delas, mas eu sempre esqueço o nome delas, Jesus visitou a casa delas, né? Sei que uma é Marta, né? Marta e Maria, tá vendo? Sabia. Ontem eu lembrei na hora que eu falei com o rapaz aqui no seminário, né? Marta e Maria. Uma delas foi fazer muito trabalho, muita coisa, e a outra ficou do lado de Jesus. Qual que ficou do lado de Jesus? Maria ficou do lado de Jesus. Não é a mãe dele, né? É outra Maria, né?
E a outra veio reclamar, mas olha, mestre, o senhor está vendo eu aqui, né, ocupada, lavando louça e fazendo um monte de coisa, né, cozinhando, e ela aí do seu lado, sem fazer nada. Aí Jesus falou para ela, né, que ela escolheu a parte boa. Isso mostra esse princípio, né? Naquele momento que Jesus precisava, era aquilo que aquela fez. Então, externamente parecia que não estava muito. Se alguém só observasse de longe, uma terceira pessoa, aparentemente a outra está avançando a providência, né? Tá mais movimentada, né? Mas sem questionar o que Deus precisa, pode-se dizer que naquele caso não valeu muito aquilo que ela estava fazendo, pelo menos providencialmente falando. Humanamente, sim, ela limpou a casa, deve ter cozinhado, né? E talvez Jesus comeu, não sei, pode ser que ele tinha acabado de almoçar, não dá para saber. Mas, quer dizer, providencialmente não valeu aquele, ficou neutro, no caso, né? Mas eu acho que a reclamação dela para Jesus pode ter produzido uma coisa, veio reclamar para Jesus, né? Não é bom, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Tem necessidades específicas. Na Bíblia mostra muito claro, as palavras dos verdadeiros pais mostram muito claro. Então, enquanto os verdadeiros pais estão pedindo algo, querendo algo, precisando de algo, a nossa atitude deve ser tentar fazer aquilo que está sendo pedido. Então, grandes obras é necessidade, a verdadeira mãe está dizendo, né? Especialmente nessa grande obra agora, a última, quer dizer, a grande obra antes daquela questão do julgamento, né, da verdadeira mãe, então eu acredito que tem um significado ainda mais forte espiritualmente, né? É, tem a palavra do reverendo Kisson Lee também, né? A inscrição na terra é uma condição imprescindível para mobilizar o mundo espiritual. Se 100.000 pessoas se inscrevem na Terra, uma força de 100 a 1.000 vezes maior de espíritos absolutamente bons e anjos celestiais é mobilizado simultaneamente no mundo espiritual. Então, o reverendo Keeson Lee, né, falou no seu discurso, isso foi em 2025, em setembro, que existe essa lei espiritual, né, baseado no número de inscrição também, o número de espíritos absolutamente bons é mobilizado baseado nisso. Então, se tem menos inscrição, menos espíritos absolutamente bons. Tem mais inscrição, mais espírito absolutamente bom. Isso combina, isso não é contraditório, combina com o princípio divino, né, daquela questão de que Deus vai agir em cima da porção de responsabilidade humana. Porque se não tivesse a responsabilidade humana, era só Deus, faz tudo sozinho. O ser humano nem sabe o que está acontecendo, Deus já dá o benefício para 8 bilhões de pessoas de forma automática, né? Mas não, existe a responsabilidade humana que o princípio da restauração só permite Deus agir. Deus também está dentro do princípio da restauração, não é que ele pode, né, violar esses princípios à vontade do jeito que ele quer, né? Deus, ele é absoluto, né? Então, só quando o ser humano cumpre a sua responsabilidade, Deus pode usar o seu poder para beneficiar. Então, sim, essa questão de participar, de fazer as inscrições, de aumentar sempre o número, né? Deus é Deus matemático também, o princípio divino fala, né? Então, quando coloca uma meta numérica, está dentro do trabalho de Deus. A Bíblia também fala dos números, né? Então, é, quanto mais mobilização para as grandes obras, mais espíritos absolutamente bons irão vir, né? A importância da inscrição, né, continuando aquela parte que o Verdadeiro Pai falou, né, a revelação lá na vigília, não tem um pensamento do tipo, estou desperdiçando dinheiro ao fazer a inscrição. Pelo contrário, devemos ter um coração de arrependimento e pensar, como não posso ir, vou ao menos estabelecer uma condição. Quero enviar força à mãe, a verdadeira mãe, mesmo que seja dessa forma. É um Johnson pequeno. Tenho oferecido pouco Johnson diariamente, mas espero que isso possa dar mais força a ela. Portanto, se suas condições pessoais não permitirem ir, vocês devem fazer a inscrição através da família para cumprir a condição de qualquer forma. O Pai está informando, né, que temos que tentar participar com fé absoluta. O reverendo Kim fala no é, é, curso Fórmula do Tony Gook, ele fala, tem a fé, tem a boa fé e a fé absoluta. Fé é aquela fé que se o vento soprar um pouco diferente, eu já não vou fazer. A fé balança com o vento, né? A boa fé é aquela fé normal. Pela avaliação dele, né? Não sei, a estatística, mas ele disse que 90% dos membros, 99% dos membros do mundo é essa fé boa, que até faço, até esforço, mas até tem certo limite. A partir daqui, não. A partir daqui, a prioridade passa a ser eu mesmo, em decorrer da vontade de Deus, né? É o número que ele falou, né? Esse 90%. Não é que o verdadeiro pai disse ou que tem algo ali, né? Percepção pessoal, né? E 1% tem aquela fé absoluta, que eu vou fazer. Ah, o mundo vai acabar, vou fazer. Ah, ou seja, vai ocorrer o fim do mundo, né? Apocalipse, vou fazer do mesmo jeito. É aquela fé absoluta que os verdadeiros pais nos mostraram, né? Os verdadeiros pais sempre, né? Qualquer situação que o verdadeiro pai, a verdadeira mãe
Ele simplesmente foi lá e fez o que tinha que ser feito, independente de outras circunstâncias, né, que poderia acontecer. O verdadeiro pai estava na Coreia quando saiu a sentença, né, da prisão dele nos Estados Unidos. O advogado recomendou ficar na Coreia, que era o mais sábio, né, falando de forma jurídica, né? Mas o verdadeiro pai explicou que não. O pai não faz isso com os filhos, né? O pai vai encontrar os filhos do mesmo jeito, né? E parece que até adiantou a passagem para voltar mais rápido, né? Para entrar na prisão. Então, os verdadeiros pais mostram esse padrão de tem que fazer, né? Eu vi um testemunho uma menina, né, que foi fazer um curso lá nos Estados Unidos, treinamento, e falou, né, da história que conta do verdadeiro pai lá, né? Aqui no Pantanal, o verdadeiro pai cheio de mosquito, 45 graus, assim, né? Fazendo pesca e outra coisa. Lá no Pantanal, o verdadeiro pai no meio do gelo, até a cintura, fazendo pesca de madrugada do mesmo jeito. Então, não importa a circunstância, tem que fazer, ele vai lá e vai fazer. Quando ele foi, tem aquele, que eu li a mensagem dele aqui outro dia, né? A pessoa que pilotava o barco do verdadeiro pai falou, né? E às vezes ele saía de madrugada vomitando. Tipo, e o pessoal dizendo, mas por que que o senhor não fica? Descansa mais, remédio. Falou, não, mas eu já combinei com Deus que vou encontrar com ele lá. Então, simplesmente entra e vai fazer o que tem que fazer. Então, os verdadeiros pais mostraram esse padrão de fé absoluta, que como o nome diz, é absoluto. Eu vou fazer o que Deus precisa que faça. Jacó também mostrou um tipo de fé, assim. Tem explicação do verdadeiro pai sobre Jacó, né? Mas então nós temos que lutar para chegar nesse padrão. Nosso modelo, né, é os verdadeiros pais. Nós sabemos qual a nossa deficiência, né, com relação, por sermos natureza, por sermos ser humano decaído, né, nós temos uma deficiência no nosso caráter, né, que a gente, até certo limite, eu faço. A partir daqui, não. A partir daqui, a minha situação de vida passa a ser prioridade em relação à vontade de Deus. É um tipo de normal, mas é um normal que nós sabemos que tem algo acima. Tem o próprio modelo dos verdadeiros pais que estão vivendo uma vida diferente, né? Quando, né, nós olhamos na vida dos verdadeiros pais, essa diferença que tem entre nós e o padrão deles é o tamanho do nosso arrependimento e o tamanho da nossa humildade que nós temos que ter, né? Apesar de que nós somos soldados celestiais da providência, temos que ter um orgulho por isso também, né? Andar com a cabeça erguida, né? Não é ficar num complexo de inferioridade, né? Ainda assim temos que pensar nessa parte. Então nós conseguimos fazer algo com muita força, mas sem cair na arrogância, sem cair no orgulho ruim, né? Ou seja, sem perder a humildade. É possível, né? Continuar firme, com força, com determinação, com coragem, né? Por sermos soldados celestiais que os verdadeiros pais podem confiar. Somos nós, não tem outros, né? Ao mesmo tempo é possível manter, né, essa humildade de coração, porque comparado com o padrão dos verdadeiros pais, a gente falta muito ainda, né? Lá em 95, o verdadeiro pai disse: se fosse os verdadeiros pais, em 4 ou 7 anos, eles completariam o conteúdo do curso de 40 anos dos filhos. Eu acho que isso aí deu uma pressionada na gente, tipo assim, olha, deu uma pressionada a mais ali, né? Mas e nós está faltando 9 anos para completar o segundo curso de 40 anos, né? E a missão do Messias Tribal Celestial é para restaurar a nação. Então temos que restaurar as nações. A verdadeira mãe falou: tem que restaurar um terço da humanidade. Tudo está dentro, né? Então, a parte do testemunho é fundamental dentro desse curso de 40 anos, né? Então, aqui tem um significado, né, de cada uma das coisas que acontecem nas grandes obras. A sessão de Chombo, Chanyan e Oksá, né, aquela sessão que a gente faz, né? O Chombo, o Chanyan e Ansu, projetados para separar e libertar os espíritos ressentidos e espíritos centrais alojados no corpo e na mente dos membros, promovendo alívio mental e curas física e espiritual. Observação: durante essas sessões, uma multidão de espíritos bons, absolutamente bons, descem especificamente para auxiliar na separação espiritual e na restauração da saúde física e espiritual dos membros de família. Então, temos que aproveitar aquele momento do Tianyan e realmente fazer com todo investimento, né? O reverendo Sonankin falou também. Tenta fazer assim, sabe? Esquece que você existe. Faça com o máximo de devoção sincera. A missionária da Coreia, né, foi explicar lá, a mesma coisa que ela escutava lá em Chongpyo, né? Ensinou desde a maneira de bater palma, a força que tem que colocar. Ele até falou uma diferença, né? Você bater palma com os cotovelos encostados aqui ou com as mãos esticadas para frente, tem diferença. Eu vejo que aquelas mulheres que fazem mansu especial, né? A Dona Fujico e a outras lá que vieram aqui, todas elas fazem mansu assim. Por alguma razão, a Reverenda aqui explicou, não é bom fazer assim, parece que você fica mais confortável, é como que naquele momento ali é para o corpo físico, né, forçar a parte física, né? Então fazer assim vai ser mais efetivo, né? Tem até esses detalhes que falaram, mas a ideia é investir
com sinceridade, né? Tentar manter o pensamento só na letra da música que está ali, que eu acredito, as grandes obras é coreano, né? Mas a gente conhece essa música em português, né? Glória e louvor, né? Glória e louvor, meu coração. Pensando nisso e só concentrando. Não é tão longo, né? Dura o quê? 15 minutos, 20, não sei. O tempo é curto, né? Da Tianyan, né? Quanto mais fizer isso, mais espíritos bons vão poder agir, né? Tem pessoa que faz com o olho fechado para se concentrar, ou seja, cada um pode fazer a forma que investe mais. Libertação e bênção de espíritos, antepassados e espíritos. Esse programa liberta e eleva e abençoa gerações passadas e espíritos solteiros para que, transformados em espíritos absolutamente bons, possam descer à Terra e cooperar ativamente com seus descendentes. Ou seja, é possível fazer libertação e bênção de antepassado nas grandes obras também, assim como libertação de espíritos centrais. O Tianyan, na cerimônia de libertação de ancestrais, é considerado o momento mais poderoso de Tianyan, de todas as grandes obras, devido à descida massiva de espíritos elevados para ajudar a separar os espíritos ressentidos e espíritos centrais do corpo dos participantes. E a cerimônia de dedicação Ryojon, que é a carta dos desejos, né? Essa cerimônia atua como condição para purificar profundamente os corpos espirituais dos participantes e de seus ancestrais, limpando os registros e memórias históricas de dores, erros e pecados acumulados, através da dedicação das cartas de consagração Ryojon, carta do desejo, do mundo inteiro. É considerada a flor das grandes obras, né? A cereja do bolo, né? Pelo diretor do Chonxion, diretor Li. Acumula um histórico de 21 anos de milagres, testemunhos profundos de restauração espiritual. Então, só tem benefícios espirituais, né? Carta de consagração Ryojon, né? Ela vai limpar os resquícios do nosso antepassado, nós libertamos, abençoando também, depois que a gente liberta e abençoa os espíritos centrais, colaterais, né? Porque no ideal da criação de Deus, quando o ser humano apagar, né, os seus pecados, ele tem que esquecer daquilo, pode ficar lembrando mais, né? Acredito que vai chegar um momento quando o mundo estiver realmente restaurado, completamente reino do céu. Acredito não, né? Já tem até explicado a palavra do Ventre dos Pais, né? Deus vai limpar do subconsciente humano toda a lembrança de pecado. E acredito que o próprio Deus também vai sair de Deus, né, essa lembrança que já houve um pecado, uma vez que teve pecado na Terra. O ser humano vai viver mais tempo no mundo de pecado ou no reino dos céus? O mundo de pecado dura milhões de anos já, né? Mas, levando em conta que o mundo espiritual é eterno, depois que estabeleceu o reino do céu, o ser humano vai viver mais tempo no reino do céu do que no mundo de pecado. A gente estava fazendo essa estatística, essa conta ontem, né? É muito tempo, né? Mas, depois que estabeleceu o reino do céu, pela eternidade vai ser o reino do céu. Então, o ser humano vai experimentar mais o reino do céu do que o mundo de pecado. É interessante se pensar assim. Então, mas Deus já começou a fazer isso. Não é que vai chegar um dia e vai falar, a partir de agora já é reino do céu. Isso já foi declarado. 13 de janeiro de 2013, a Verdadeira Mãe já declarou, o reino do céu está aberto, né? Mas tem um período de transição, não, de construção do reino do céu, que a gente faz parte disso, né? Então, toda providência é para avançar, para construir o reino do céu. A gente não vai entrar no reino do céu, a gente vai construir, a gente vai fazer junto, não é esperar ser construído para depois entrar ali. A gente vai construir junto e, ao mesmo tempo, trazendo o máximo de pessoas, né, junto com os verdadeiros pais. Então, essa providência de limpar o subconsciente já começou, as cartas dos desejos, né? Limpa dos nossos antepassados a lembrança de que eles já tiveram algum pecado algum dia. A última lembrança deles já é eles aperfeiçoados, né? Ou seja, não aperfeiçoados, como espíritos absolutamente bons, que é simplesmente 100% purificado, né? Ou seja, eles conseguem ter mais força para nos ajudar e eles não são intimidados pelos espíritos ruins, né? Porque os antepassados, eles lutam para abrir nossos caminhos espirituais, né? Limpar, lutar contra espíritos maus que querem atrapalhar alguma coisa, né? E foi explicado por Chomper, né, que esses espíritos maus acusavam o nosso antepassado, dizendo, olha, vocês estão bonitinhos agora, mas eu sei o que vocês fizeram, né? Ou seja, aí eles ficavam meio um pouco para baixo com isso, né? Até porque a mente original deles está muito ativa, né? Então, acredito que dava um remorso muito grande, mesmo que eles já não devem mais, já pagaram tudo, mas dava uma enfraquecida na força deles, né? Com as cartas dos desejos, limpa aquela memória deles, então não tem mais como os espíritos usar esses argumentos para enfraquecer os nossos antepassados e espíritos que a gente liberta e abençoa, né? Então, é só benefício, na verdade. A gente tem que fazer, quando fala Messias tribal, tem a nossa tribo interna, espiritual, que é o antepassado,
e tem a tribo na terra. Estamos salvando a nossa tribo, estamos salvando eles lá no mundo espiritual, né? Limpando, dando benefício para eles, colocando eles num nível muita felicidade, e eles vão devolver gratidão para a gente na terra. Então, fazer, né, providências espirituais, limpar, participar, libertar o antepassado, abençoar, só vai produzir benefício para a providência e benefício também para a pessoa, né? Benefício individual também vai surgir bastante, né? Então, a palavra da verdadeira mãe, todas as famílias abençoadas de todo o mundo devem se inscrever e participar absolutamente das grandes obras especiais Ryojon Chombo, que são realizadas 4 vezes ao ano. Então, acho que Deus já falou bem o que é a vontade dele para as famílias abençoadas, povo escolhido, né? Nesse tempo, né, que estamos passando, né? Atender aquilo que os verdadeiros pais estão pedindo. Então, será grandes obras, né, de verão, havia comentado, né? Aqui repetiu, né, a palavra da verdadeira mãe, todos os membros ao redor do mundo devem participar absolutamente das grandes obras. Então, as grandes obras de verão de 2025 teve 103 mil participantes, mundialmente falando, a de outono já foi para 120, a de inverno 144 mil, que foi a meta que a gente colocou, né? A de primavera 157 mil, vamos falar, a nossa meta aqui na América Latina Celestial, né? Começou com 2.755, depois 2.522, diminuiu, né? Não é bom, né? Depois 3.451, 3.700, 4.000 e 6.791. É o recorde até agora, né? A América Latina saiu de um padrão de menos que 3.000 para quase 7.000. Então, com certeza é um avanço, né? Naquela questão de demonstrar fé absoluta para Deus. Então, a próxima meta da América Latina é a meta de 7.000 participantes. E claro que sim, o Brasil está inserido nisso, o Brasil vai fazer a maior parte, né, porque é o maior número, né, e cada distrito também tem a sua meta, né, a sua responsabilidade. Só um segundo, tem... Ah, tá aqui. O slide estava oculto, né, então já... Essa é a nossa meta, se a sede der uma meta diferente, claro, a gente modifica, né? Mas a nível distrital é a meta que a gente colocou, estabelecemos essa meta lá na Assembleia de Líderes de Jardim, foi declarada lá, né? Mas se a sede nacional modificar, a gente modifica também e avisa para todo mundo. Mas, basicamente, 100 pessoas, né, no Paraná, 60 em Santa Catarina, 80 no Rio Grande do Sul. Quero pedir, né, que todas as missões e famílias se esforcem para cumprir essa nossa meta de 240 a nível distrital, né? Das grandes obras tem a seção de Chombo Chanyan Yogsa, não vou falar muito aqui, porque já falamos, né, sobre o significado e a importância, né, do que deve acontecer naquele momento, né? Então, irmãos e irmãs, o principal de hoje, né, se eu só colocar o cartaz aqui, parece que o meu PowerPoint se mexeu sozinho aqui e mudou umas coisas de lugar. Aqui. Especialmente, né, para alinhar esse nosso pensamento com os verdadeiros pais e para incentivar a participação de todos os irmãos e irmãs nessa vitória das grandes obras no Brasil, né? Participar, apoiar o Brasil com a nossa meta distrital. Vamos fazer inscrição, apoiar as pessoas a fazer inscrição. Aqui no Paraná, né, todo o estado, né, pode comunicar com a Nanacô e Santa Catarina e Rio Grande do Sul comunica com a atendente Aileen. Tem os números aí, mas também já foi jogado no WhatsApp, né, por contato no WhatsApp também, para poder fazer, né, as inscrições. Então, baseado nisso, vamos então finalizar, né? Queria finalizar as palavras de hoje, agradecendo, né, aos irmãos e irmãs, e vamos obter grandes vitórias nesse período que nós estamos vivendo dentro da providência. Muito obrigado.